Começando aí, pessoal. Boa tarde, pessoal. Daqui a pouco a gente começa aqui a transmissão. Só estou esperando a Liz entrar. E já iniciamos aí mais uma live. Vamos lá. Oi, Liz. Tudo bom? Oi, tudo bem, Luiz? Deixa eu ajeitar aqui. Tudo certo. Aí. Acho que foi. Tudo certo aí. Tá pronto aí para começar? Tô pronta, vamos embora. Então, beleza. Então, o pessoal que perguntou aí qual que era o tema de hoje, a gente está fazendo uma live ainda sobre o tema da semana passada, que era gestão de resíduos nesse período aí de coronavírus. E hoje a gente chamou a Liz Araújo para participar aqui com a gente. A Liz, ela é coordenadora do Departamento de Limpeza Urbana, lá de Maceió. E a ideia é a gente fazer um comparativo aí de como o pessoal está tratando aí a questão da gestão de resíduos aqui no sul do Brasil. Então eu vou trazer algumas informações, alguns dados daqui. E a Liz vai trazer aí alguma perspectiva de como a região Nordeste, aí, né, representando Maceió, tem atuado aí nessa fase. Então, Liz, se puder fazer uma apresentação breve aí da tua formação, experiência profissional, da associação também, fique à vontade. Então, boa tarde, né, pessoal? Ainda são 5 horas. Eu sou Liz, eu sou engenheira ambiental e sanitarista. Me formei aqui em Alagoas, na Universidade Federal de Alagoas. No final do ano passado, eu terminei o mestrado em engenharia ambiental e civil, mais focado na área de aterro sanitário, de monitoramento ambiental também. E hoje eu atuo na Superintendência Municipal de Desenvolvimento Sustentável, que é a superintendência responsável pela limpeza urbana aqui na cidade de Maceió. Então, a minha atividade ela é mais focada na questão técnica mesmo da superintendência, o acompanhamento das empresas de coleta, de transporte, do aterro sanitário, das cooperativas, enfim, toda essa questão da gestão da limpeza urbana aqui no município, mais focada na parte técnica, no acompanhamento dos serviços das empresas. E aí, no ano passado, né, no dia 31 de janeiro de 2019, a gente fundou aqui com outros engenheiros ambientais e sanitaristas aqui do estado a ESAL, que é a Associação dos Engenheiros Sanitaristas e Ambientais aqui de Alagoas. Então, a gente também está trilhando esse caminho. Hoje eu estou presidente da associação da ESAL e a gente vem buscando, né, o reconhecimento, a identidade dos profissionais e dos estudantes de engenharia ambiental. Então, a gente vem fazendo evento, vem participando de discussões relevantes, principalmente a área ambiental aqui no estado, para realmente buscar esse reconhecimento e essa inserção, principalmente no mercado de trabalho também. Mais ou menos isso. Legal, bacana, Alice. Para quem, então, fazer uma breve apresentação, para quem não me conhece, sou engenheiro ambiental também, tenho um pós em gestão de resíduos sólidos e efluentes, e atualmente estou cursando mestrado em meio ambiente urbano e industrial.
Sou sócio aí da empresa Ideal Ambiental, que está promovendo aí esses encontros. A Ideal foi fundada em 2009, a gente já está com 11 anos, esse ano a gente completa 11 anos de história, então tem uma boa caminhada aí já nessa área. Eu atuei já desde 2010, mais ou menos, na elaboração de planos municipais de gestão integrada de resíduos, planos municipais de saneamento básico. Então, eu tenho a experiência que eu vou trazer hoje é mais sobre o planejamento, né? A Liz, acho que atua muito mais na parte operacional e técnica, né, do acompanhamento, da coleta, da gestão, da destinação final de resíduos. E eu tenho mais essa atuação na área do planejamento. Mas acho que é bacana ali porque a gente consegue ter visões diferentes ali sobre uma situação que é comum, né? A Ideal, só falando um pouco mais Ideal, a gente atende hoje principalmente empresas privadas, né? Com foco na gestão de resíduos, licenciamento ambiental, acompanhamento ambiental de empresas, de obras, hospitais, serviços de saúde, supermercados, enfim, a gente tem uma atuação bem grande aqui na região metropolitana de Curitiba, mas temos atuação aí em todo o Brasil, enfim, eu também participo bastante da elaboração desses planos e basicamente é isso. A gente fez um roteiro, né, Alice, para a gente ir Eu conversando, até mas botei quem aqui a tiver, cola. eu tô com ele aqui também no computador, mas quem tiver perguntas aí também pode ficar à vontade, que eu vou anotando aqui para a gente compartilhar informações, até quem tiver complementações aí, contribuições técnicas, acho que é bem interessante. Assim como a Alice também participa de uma associação, hoje eu estou como presidente da APEAM, que é a Associação Paranaense dos Engenheiros Ambientais. Faço parte da diretoria desde 2011, então a gente tem um longo caminho também nessa questão de associativismo. Então, a gente se conhece por aí também, né, Alice? Tem alguns eventos aí que já participamos aí pelo Brasil, e acho que é fundamental também essa união aí dos profissionais, para a gente não se tratar aí como concorrentes, mas como parceiros aí, que acho que todo mundo tem um pouco a contribuir, e, enfim, a ideia é justamente essa. Então vamos lá, Liz, começando aí com algumas provocações aí. Tua atuação como coordenadora no departamento. Aqui a gente chama Departamento de Limpeza Pública, né? Eu sei que cada região aí tem um nome diferente aqui, mas aqui no Sul geralmente é o Departamento de Limpeza ou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente que é responsável. Eu não sei se aí a superintendência ela é uma autarquia ou é da administração direta. Fala um pouco aí de como funciona o sistema em Maceió. Então, aqui é uma superintendência, né? A Superintendência Municipal de Desenvolvimento Sustentável, que, na verdade, ela sofreu fundiu ano passado. Antes era SLUM, que era focada justamente na questão da limpeza urbana. Então, desde o ano passado, do meio do ano passado para cá, que virou a SUDES, né? Que é a Superintendência Municipal de Desenvolvimento Sustentável. Porque que é uma autarquia. Além das questões de limpeza urbana aqui do município, também ficou com uma parte ambiental, de poda, supressão, arborização, cemitérios, praças, jardins e a limpeza urbana. Então, abarcou outras atividades também aqui do município. E aí, Tá. como eu falei, o meu trabalho é mais focado na limpeza urbana, mais especificamente, e principalmente no acompanhamento assim, técnico, da gestão também, do planejamento, junto com as empresas. Aqui em Maceió, como acho que em todas as capitais brasileiras, os serviços são terceirizados, ou por terceirização, ou por meio de concessão. Aqui em Maceió funciona assim também. Então, para a coleta e para o transporte, o serviço é terceirizado, né? São duas empresas, a cidade é dividida em 2 lotes, então 2 empresas, cada uma atua na sua área, e também assim como o aterro sanitário, que aí já é uma concessão de 20 anos, também é uma empresa que opera, né? E a gente acompanha os monitoramentos ambientais, as atividades das empresas, então tem um conjunto, uma atividade em conjunto de monitoramento, de operação, enfim, todas as atividades dessas empresas. E além da questão das cooperativas, do acompanhamento com a própria população, né? Das demandas que a gente recebe. Enfim, então é um canal bem direto, realmente, que a gente tem um alcance muito grande com a comunidade. Legal, Alice. Você falou ali sobre cemitérios.
Você atua também tem alguma atuação nessa área ou não? Eu especificamente não, mas assim, Tá, depois dessa questão do coronavírus, a gente adotou, o município, né? A prefeitura adotou algumas medidas em caso de possíveis óbitos, enfim. Então, já tem uma restrição no velório, tem um limite de pessoas, a gente já adquiriu EPIs para os cemitérios públicos, né? Então, a gente já adquiriu os tá, equipamentos de legal. proteção para os funcionários, assim, como mais ou menos todo o Brasil está funcionando, né? Para evitar a questão da contaminação, da disseminação do vírus. Bacana, bacana. E na questão dos resíduos de serviço de saúde, dos estabelecimentos aí da prefeitura, você também tem Pronto. alguma Hoje, atividade? os resíduos de serviço de saúde, eles não são... A Slum, no caso a SUDES, ela é responsável pela gestão de resíduos sólidos urbanos. O Tá. contrato com os resíduos de serviço de saúde, ele é direto com a Secretaria Municipal de Saúde. Então, a nossa atuação é mais de fiscalização, principalmente nos estabelecimentos hospitalares, nas clínicas, para saber se eles estão com um contrato com empresa especializada na coleta, porque a gente não realiza, as nossas empresas contratadas não realizam o serviço de coleta e transporte de resíduos perigosos, só realmente resíduos sólidos urbanos. Então, essa contratação já é via Secretaria Municipal de Saúde e a gente fiscaliza por conta do Código Municipal de Limpeza Urbana, né? Que aí tem todas as Tá, obrigações da coleta, do transporte adequado desse tipo de resíduo especial. entendi. E a outra pergunta era sobre, você falou agora, tá, dos resíduos de serviço de saúde, dos planos de gerenciamento de resíduo. São vocês que analisam ou não? Sim, você falou até da questão de elaboração do plano. Aqui em 2016, a prefeitura contratou uma empresa para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico aqui do município. Uhum, E aí uhum. dentro, a gente participou dessa elaboração, foi uma elaboração da empresa conjunto com os técnicos do município de cada pasta, né, de cada eixo do saneamento básico. E aí dentro desse Plano Municipal de Saneamento Básico veio também o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, justamente Legal. dentro dessa elaboração. Então a gente participou da elaboração, a gente contribuiu com o diagnóstico, com o prognóstico, com as metas. Então foi tudo dentro assim da realidade que a gente esperava. E ele foi publicado, assim, foram uns 2 anos de construção do plano, de audiência pública, de mudanças, de indas e vindas, e ele foi publicado em 2018. Então, desde 2018 a gente tem um plano atualizado, né, o Plano Municipal de Saneamento Básico e também o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, incluído dentro desse plano municipal. Legal, legal. Eu perguntei do plano municipal, eu estou anotando as perguntas aqui, tá, Alice? Pode ficar Ah, tá. tranquila aí. Uhum. Lisandra fez uma pergunta, outra pessoa ali fez uma pergunta sobre o local não permitido, já comentamos sobre as perguntas. Deixa eu perguntar, anotar aqui. E dos planos de grandes geradores, vocês que fazem análise também ou não? Ou é a Secretaria Municipal? Não. A gente, na verdade, no ano passado, a gente fez a atualização do Código Municipal de Limpeza Urbana. A gente tinha um código aqui que era de 1994. Então, desde 2017, mais ou menos, a gente vem trabalhando na atualização desse código. E aí, dentro desse Tá. código, dentre várias coisas que a gente mudou, né, para ficar em consonância com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, com o próprio Plano Municipal de Saneamento Básico. E entre os itens, a gente não é a gente a competência para analisar os planos de gerenciamento. É da Secretaria de Meio Uhum. Ambiente, porque faz parte do processo de licenciamento, né? Para autorização ambiental de operação. O que a gente faz geralmente é Tá. nas ações de fiscalização, conferir, solicitar o plano, ver se a empresa realmente está implementando o plano, mas a análise ela é competência da SEDET, que é a secretaria responsável pela emissão das autorizações ambientais. E a gente faz mais um acompanhamento fiscalizatório, né, da atuação das empresas, se tem contrato, assim. Aqui no município a gente tem, geralmente todos os municípios, principalmente as capitais, têm o limite para coleta, né, para realização de coleta. Aqui em Maceió é 100 litros diário, então passou de 100 litros por dia de geração de resíduos, a É, responsabilidade já não é mais nossa, ela já é do gerador. sim, Então sim. é isso que a gente monitora. E aí é quando a SEDET, né, que é o órgão ambiental, cobra o plano de gerenciamento de resíduo, quando você está incluído Entendi. no grande gerador.
E aí esse E aí acompanhamento eles a gente faz. informam vocês ali para, por exemplo, para de coletar em tal empresa porque ela é grande geradora e tal. Tem esse É, contato direto, assim, essa. isso quem consegue visualizar de uma maneira melhor é a gente. Como as empresas Tá, estão na coleta diariamente, a gente já orienta. Ó, passou de 100 litros, que é basicamente um saco de lixo por dia, vocês já não estão autorizados a coletar. Então a gente tem esse feedback legal. até das próprias empresas. Ó, tal empresa está gerando mais do que 100 litros. Então a gente vai lá, notifica, pede a apresentação do contrato, dos manifestos, do certificado de destinação final. Então, é esse trabalho que a gente faz de acompanhamento e de cadastramento dos grandes geradores. Legal, legal. Eu acho que só comentando um pouco aqui sobre a situação de Curitiba, até para você dar uma respirada, tomar uma água aí. Aqui em Curitiba é bem parecido. Quem é responsável aqui por fiscalizar é uma empresa só que faz a coleta aqui em Curitiba, é a Estre, e ela opera o aterro sanitário também, enfim. Aqui Quem também. fiscaliza aqui é a Estre também, Ana? O aterro é a Extra. Ah, tá. Eu já Quem visitei fiscaliza em aqui Curitiba. Ah, é? Uhum. Legal. Eu de Maceió não conheço ainda o aterro, né? Mas, se for o padrão aqui, acho que deve ser parecido ainda. É o Departamento de Limpeza Urbana que faz essa fiscalização do contrato. Eles também exigem a realização dos PGRS para grandes geradores, o departamento, porque o departamento ele é parte da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Então ele não é uma autarquia que nem outros municípios. Então eles não têm nenhum serviço que o departamento faz, é mais a fiscalização mesmo. E no licenciamento ambiental quem faz é a secretaria e lá que é exigido o plano municipal, o PGRS. Então eu acho que é bem semelhante assim a atuação. Sim, E aqui, pelo menos em Curitiba, nos últimos anos teve um aumento dessa fiscalização dos grandes geradores, principalmente por conta também. da despesa, né? Porque a gente sabe que a conta é cara, né? O contrato de coleta de resíduo é um dos mais caros aí de todas as prefeituras. E a prefeitura acaba pagando para empresas que são grandes geradoras, que não tem muita fiscalização. E na verdade, a prefeitura paga, mas quem paga isso daí somos nós. Né? E aqui em Curitiba a gente tem em torno de 40% da despesa do contrato, né, de coleta de resíduo é custeado pela taxa de coleta de lixo. Então, a gente tem um déficit muito grande ainda, em torno de 60% vem do orçamento da prefeitura, né, que é recurso que podia ir para outras áreas, educação, saúde, principalmente. Não sei se você tem algum dado parecido aí. Aqui em Maceió é até pior, assim, a realidade. A gente, em 2018, até 2018, mais ou menos, a arrecadação com a limpeza urbana, né, com a taxa do lixo, ela não cobria nem 10% dos custos que a gente tem com a limpeza urbana. E aí, no 10%? ano, menos de 10%, 8%, chegava no máximo a 10%. Então, no ano passado, a gente fez um trabalho conjunto com a SEMEC, que é a Secretaria de Economia daqui de Maceió, para ajustar a fórmula da cobrança da taxa do lixo, né? E aí a gente levou em consideração, antes a taxa, ela geralmente, assim, na maioria dos municípios, ela é embutida dentro do IPTU. E aí ela não reflete tanto a realidade, porque é diferente da água, da energia, que você tem lá um contador e você consegue mensurar quanto de fato você está consumindo. Para o resíduo é muito mais complicado porque a gente não coleta e não sai lá pesando. Ah, você gerou hoje 1 quilo, você gerou amanhã 2 quilos. E a gente não tem como mensurar quanto cada um realmente, de fato, né, na realidade, gera para poder fazer a cobrança em cima da geração, como é com a energia, com a água, enfim. Então, o que é que a gente trabalhou na fórmula da cobrança, né, da taxa do lixo? A gente considerou o número de viagens, então, a coleta aqui em Maceió, como assim, também na maioria dos municípios, ela acontece ou de forma alternada, 3 vezes por semana, ou diariamente, né, de segunda a sábado. Uhum. Então, obviamente, quem tem a coleta com a maior frequência vai pagar mais do que quem Paga tem uma mais. coleta com 3 vezes na semana. Então, a gente levou em consideração isso, levou em consideração a área, né, o porte, se é a residência ou a unidade habitacional é de luxo, ou é uma classe menor. Aí isso também teve uma ponderação. Além dos que são isentos, né, naturalmente, do IPTU, só pagam a parcela da questão da taxa do lixo. E aí a gente fez um levantamento agora recente, já conseguiu aumentar um pouquinho essa arrecadação em mais ou menos. Hoje acho que a gente deve arrecadar quase uns 30%. Então, assim, já foi um aumento, considerando que a gente arrecadava menos do Sim. que 10%.
Então, assim, teve um impacto, né, lógico, para a população, porque o cara que pagava, sei lá, R$ 100 vai estar pagando 200, enfim. Mas, em contrapartida, outros também que tinham, por exemplo, o cara que tinha um galpão, sei lá, de tantos mil metros quadrados, pagava uma taxa de lixo maior do que uma pessoa que tem dentro de casa 5 pessoas. Então, ele era só considerado pela área mesmo do estabelecimento e realmente isso não refletia a realidade. E aí a É gente o que a fez gente nesse tem, sentido. o que a gente tem visto é colocar mais de um critério, né? É, exato. Teve Foi uma uma forma cidade ali, bem Blumenau. complexa que eles fizeram. Em Blumenau a gente fez o plano e teve uma época que eles fizeram o cálculo ali pelo consumo de água. E Sim, aí é interessante, um formato interessante, só que aí tinha uma fábrica de gelo. O cara não gerava nada de resíduo, mas ele usava água, muita água. enfim, aí vinha a conta de coleta de lixo absurda, assim, enfim. Acho que é importante a gente discutir isso daí também. A provocação foi mais para a gente criar ali alguns subsídios para a gente continuar a conversa, porque um dos temas aqui que a gente tinha combinado era falar sobre esse impacto financeiro, né? Então a gente está vendo ali as prefeituras aumentando a arrecadação, diminuindo um pouco esse O déficit, telefone e tocou. com essa questão do coronavírus aí provavelmente a gente vai ter uma... Ah, sem problema, sem problema. Enfim, com essa questão do coronavírus aí provavelmente a gente vai ter um aumento aí um desequilíbrio novamente aí dessa despesa, né? Mas vou deixar É, só um já. pouquinho mais para Tá. frente ali para a gente seguir a conversa aqui. A gente tem 1 hora só de live aqui pelo Instagram. Vamos lá. Antes de começar, só algumas perguntas aqui que o pessoal fez. Como que vocês fazem, acho que fiscalização, né, de destinação de resíduos em locais não permitidos, aí, os famosos pontos de lixo, né, Sim, pontos de sim. desova, enfim. Como Como a que gente faz? funciona aí em Maceió? Aqui em Maceió a gente tem todos os pontos de descarte irregular mapeados, né, já referenciados. Ah, Hoje legal, aqui no legal. município a gente tem mais ou menos cerca de 200, quase 200 pontos de descarte irregular mapeados. E aí o que é que a gente faz? A gente faz um acompanhamento, na verdade a gente fez todo esse mapeamento e verificou a predominância do tipo de resíduo descartado nesse local, né? Se é uma característica mais de resíduo de entulho, né, resíduo da construção civil, proveniente de obras, reformas em residências ou até de empresas, ou se permanece mais a questão do resíduo domiciliar. Porque hoje a coleta domiciliar ela abrange 100% do município de Maceió. Então, todo mundo tem acesso à coleta de resíduo. Então, não justificaria o descarte de resíduo domiciliar. Sim, Quando a gente identifica que o descarte é somente domiciliar, e aí dá mais ou menos uns 20% dos pontos de lixo, a gente trabalha com foco na educação ambiental no entorno da região, né? Conscientizando sobre os dias de coleta, sobre a forma de acondicionamento, e aí a gente faz esse trabalho. Quando a gente identifica que aí já é 70% 80% mais ou menos dos pontos de descarte, eles contêm uma quantidade maior de resíduo da construção resíduo de civil, né, de construção. entulho, aí a gente trabalha com a fiscalização mesmo. Depois do novo Código Uhum. Municipal de Limpeza Urbana do ano passado, a gente tem conseguido muitas coisas, né? Então, hoje a gente trabalha, a gente tem um monitoramento, tem uma central de monitoramento lá na superintendência, e a gente recebe denúncias diretamente até da própria população. Então, assim, diariamente a gente recebe 5 a 10 denúncias de placa de carro Descarte irregular? descartando, veículo, exato. Porque a gente permitiu, a gente não conseguia fazer isso. Muitas vezes a gente recebia uma denúncia, mas a gente não tinha como multar, autuar aquele descarte. Entendi. Mas pelo código, ele permite que a partir de uma foto, identificando aquele descarte, uma placa, a gente já consegue autuar quem está descartando, né? Então a gente faz esse trabalho e tem surtido assim um efeito bem positivo. Além do que Legal. a gente tenta para fazer minimizar esses pontos de descarte irregular, principalmente de entulho, a gente tem aqui os ecopontos. Eu não sei como chama aí, mas cada município usa uma nomenclatura diferente. São Também aqueles aqui é locais ecoponto. que você pode encaminhar o resíduo da construção civil, o resíduo de poda, que são os que mais são identificados, né, ponto de descarte irregular, em até 1 metro cúbico, que é geralmente para atender mesmo aquela pessoa que fez uma reforma pequena em casa, para não onerar Uhum. tanto ele de contratar uma empresa. Mas a gente sabe que a responsabilidade do resíduo da construção civil ela é sempre do gerador. Mas a prefeitura dá essa contrapartida para não onerar tanto realmente a população. Então a gente fez o Sim, sim. trabalho. Aqui em Maceió ainda tem muitos carroceiros. Outras cidades maiores, assim, São Paulo, a gente não vê muito.
Mas aqui em Maceió ainda tem uma predominância grande. Acho que Curitiba não tem muito também, né? Carroceiro que você diz para a coleta da coleta Do seletiva ou para entulho. resíduo de construção? Não, resíduo Ah, de tá. construção. Então, aqui em Tem? Curitiba não, é uma É, característica que não tem, mas eu já fiz alguns planos em Minas Gerais ali, aqui tem e é bem muito. comum, é bem comum, enfim, É, aí também no Nordeste, ali em Fortaleza, que a gente fez o plano, também aparecia essa, essa modalidade, o pessoal que faz é. a coleta Então, a com maioria carroça dessas mesmo. coletas são com os carroceiros. E aí o pessoal É. sempre cobrava muito a gente, mas tem que multar o carroceiro. E o que a gente sempre alerta aqui é que a responsabilidade, ele é É do corresponsável, né? A gerador, né? responsabilidade é de quem está contratando o carroceiro. Então, os Exato. ecopontos, a gente fez todo um trabalho com os carroceiros, desde de educação ambiental no trânsito, de como eles devem trafegar com o pessoal da superintendência aqui de trânsito, até a parte da questão do descarte de resíduo, o pessoal também da zoonose, fez vacinação com os animais, com os Sim. cavalos. E aí a gente dá um incentivo a eles, para eles encaminharem o resíduo para esses ecopontos. Então, o carroceiro que atingir uma meta de viagens por mês, ele recebe uma cesta básica. E a gente cobra da população que contrate esses carroceiros cadastrados pela Que prefeitura, estão porque de cadastrados. fato eles vão encaminhar para um local correto. Então a gente vem trabalhando isso na construção de ecopontos que estejam próximos a esses locais que estão mapeados com muita presença de descarte de entulho, principalmente. Mais ou menos esse Legal. trabalho. Acho que a situação é parecida aqui no Sul também, em Curitiba, posso falar um pouco mais, mas é o Departamento de Limpeza Urbana que faz essa fiscalização. Eu acredito que não tem esse mapeamento ainda, já referenciamento, como você comentou, mas é feito, a gente já sabe onde são os locais ali que tem mais frequência aí do descarte irregular, né? Aqui a gente tem uma característica que talvez aí também, mas a área urbana de Curitiba ela é pequena e é densada, né? Então esse descarte irregular muitas vezes é nos municípios vizinhos, aqui na região metropolitana, que aí tem áreas maiores, tem mais terreno baldio, enfim, que são os locais aí que o pessoal acaba desovando aí o resíduo de construção. Então é um problema que não é só dentro do município, né? É importante ter essa ação conjunta com os outros municípios, principalmente nessa fiscalização. Então, muitas vezes é feito uma autuação de um caçambeiro lá em São José dos Pinhais, mas o resíduo ele veio do centro de Curitiba. Então é complicado aí fazer essa ação conjunta entre os órgãos, né? Aqui em Marcel não E tem muito essa característica, não. tá, Da região metropolitana, né? É diferente. aham, aham. Aqui tem bastante. Claro, tem locais aqui dentro de Curitiba que tem destinação, mas acho que o mais forte mesmo é a destinação em outros locais. E, enfim, aqui também já é feita a aplicação de multas aí para quando o pessoal é pego em flagra, né? Já tivemos aí recentemente, ano passado, ano retrasado, a prisão ali de algumas pessoas também que estavam Sim. destinando outros resíduos, estavam aterrando o resíduo, enfim, situação bem complicada, assim, trazendo diversos riscos aí de saúde humana e contaminação ambiental. O código também permite a apreensão de veículos, então a gente já apreendeu veículo. Assim, sempre que eu falo, o segredo de muito órgão de limpeza urbana é realmente ter um instrumento atualizado como um Código Municipal de Limpeza Urbana. Porque ele permite a questão da autuação, de apreensão de veículos. Então você consegue organizar a sua gestão de limpeza urbana a partir de um instrumento que lhe dê força legal para isso. Então, até esse trabalho com o Ministério Público, a gente fez também em conjunto dos carroceiros, porque eu disse, a gente vai tentar fazer com que eles contribuam com a limpeza urbana, mas a partir do momento que a gente tem as tentativas e vê que não está surtindo efeito, a gente realmente pode partir para uma apreensão de uma carroça, de um animal Sim. junto com a zoonose. Então, a gente tem essa abertura com o Ministério Público nesse sentido. Então, a gente está bem alinhado nisso para a gente realmente estar confortável para fazer essas atuações. Beleza, Alice. Vamos dar continuidade aí. Depois teve perguntas ali sobre porcentagem de aumento na geração de resíduos aí nesse período, a gente vai comentar mais para frente. Aproveitamento energético do gás do aterro, eu acho que eu vou comentar rapidamente só, mas aqui em Curitiba já está tendo esse aproveitamento. Eu acho que nos grandes municípios aí, a maioria principalmente empresa privada que opera aterro, já está fazendo esse aproveitamento, né? O que impede, que eu vejo muito aí, cidades menores aí que
quantidade de resíduo é pequena e o investimento é muito alto para fazer esse aproveitamento. Então ainda não tem muita experiência ali o pessoal de prefeituras menores para fazer esse aproveitamento. Não sei como é que está aí em Maceió, o pessoal está fazendo o Não, a aproveitamento gente ainda, a gente ainda não tem. Né? A Tá. empresa já fez estudos, viu realmente que é viável economicamente. O aterro daqui tem mais ou menos 10 anos de operação. Então, ele está realmente numa curva já para uma boa geração de gás. Então, eles fizeram os estudos, viram realmente a viabilidade do reaproveitamento energético, fizeram um projeto, mas aí realmente é um investimento muito alto, né? Então, isso que a empresa está indo atrás para poder investir no reaproveitamento. Mas, assim, está no radar da gente, o reaproveitamento energético do gás. Tá, só anotando mais uma pergunta ali do Itamar. Já vamos comentar sobre isso aí também, Itamar. Vamos lá. Medidas tomadas. Então vamos entrar direto aí na questão do coronavírus. Perguntei aqui, a gente colocou para apresentar alguns dados. Como que tá aí no Maceió, aí no Alagoas? Quantos casos confirmados, óbitos? Tem esses dados atualizados? Tenho. A gente está com 18 casos confirmados. No estado ou em Maceió? No estado. A maioria em Ah, Maceió, tá. mas é no estado. A grande maioria Tá. aqui no município. E deixa eu ver aqui, um óbito. Essa semana teve, infelizmente, o primeiro óbito. E são 352 casos suspeitos, né? Fizeram o teste, mas ainda não saíram os Não saiu o resultados. resultado. Não. Aqui Assim, no tem 2 Paraná, dias que Alagoas permanece com 18 casos, 18 casos, né? Que não não aumenta teve esse aumento. valor, não teve aumento ainda. E vários casos que não foram confirmados, assim, que deram negativo. Mas a situação hoje é essa. Não sei como tá aí. Então, aqui no Paraná a gente está com 307 casos confirmados, 411 em investigação, 4 óbitos e 4.182 casos descartados. Então, tá bastante casos aqui, 307, grande maioria aqui em Curitiba, né? E 4 óbitos, mas nenhum óbito aqui em Curitiba confirmado, né? A gente sabe que, enfim, acompanhando bastante as informações aí, provavelmente já pode ter algum óbito já confirmado aqui em Curitiba, mas até sair os resultados, até sair os exames, demora um pouco, então acredito que esse número aí, a tendência, infelizmente, é aumentar aí ao longo dessas semanas, né? Enfim, o caso bem diferente aí os casos, né? Acho que vai ser interessante para a gente comparar aí como cada um está se preparando para isso, né? Bom, então com essa nova situação aí do coronavírus, até o Marcos ali está participando, o Marcos da Associação Norte Paranaense aqui, 34 casos em Londrina. Londrina ali é na região norte aqui do Paraná, segunda maior cidade do estado. Então bastante, bem grande aqui a quantidade de casos. Cambé, que é vizinho ali de Londrina, com 3 casos. Bom, então entrando nessa questão, o que vocês definiram aí em Maceió, mudanças estratégicas aí com relação à coleta, tanto a coleta convencional quanto a coleta seletiva? Se puder falar um pouquinho sobre essas medidas. Falo, dar um resumo. Então, assim, a primeira medida, na verdade, elas foram direcionadas às empresas terceirizadas, né? Principalmente as de coleta, que realmente tem um maior contato com os resíduos. E por ser um serviço essencial, né, a limpeza urbana, ele é um serviço que realmente não pode ser paralisado. É um serviço de saúde pública, dentro dos eixos de saneamento básico. Então, aqui as empresas fizeram um trabalho muito de orientação com os técnicos de segurança do trabalho, os engenheiros de segurança. Então, todo dia tem orientação com os agentes de limpeza, com os colaboradores. Eles adotaram algumas estratégias de operação. Então, assim, a gente tem muito aqui serviço de mutirão de limpeza, que aí ele aglomera uma quantidade maior de agentes de limpeza para fazer capinação, pintura de meio-fio em algumas áreas aqui da cidade. Então, quanto a esse serviço, eles têm uma maior precaução de manter uma certa distância entre os agentes de limpeza. Então, eles ficam a mais ou menos 1,5 m de distância. Todas as orientações dadas pelos próprios técnicos de segurança do trabalho das empresas. Questão de EPI. Eu até acho que comentei contigo. Questão de utilização de máscara, foram fornecidos álcool em gel, sabão, para eles lavarem as mãos durante as operações. A máscara em si, assim, isso que a gente sempre ressalta,
e muito ressaltado pelos técnicos também de segurança de trabalho das empresas, é que a atividade, principalmente dos garis, ela é uma atividade que ela tem um esforço físico muito grande. Então, eles correm 10 a 20 quilômetros por dia para fazer Sim. a E a coleta. máscara Então, assim, é atrapalha isso, né? inviável utilizar uma máscara o tempo todo. Porque é até pior, né? Gera É. fadiga, pode ficar com falta de ar, pode desmaiar. Então, ela não é recomendada. Então, muita gente, às vezes, quando vê na rua, mas o gari está sem máscara, não está se protegendo. Mas, de fato, não é seguro ele utilizar. Então, ele não consegue, é impossível ele ficar o tempo todo com a máscara. Até quando a gente usa, a gente está falando e você fica cansado. Imagine um cara que está correndo tantos quilômetros em um curto espaço de tempo. Então, eles Sim. utilizam geralmente quando eles estão aglomerados, com atividades que realmente gerem um contato maior. Mas na coleta em si, não. Eles não utilizam. Então, assim, o que está acontecendo é realmente isso, essa orientação. As empresas afastaram os grupos de risco, deram férias. Então, tudo isso está sendo assim, bem monitorado pela gente e as empresas também. No aterro sanitário também eles têm alguns cuidados. Tem um fluxo de entrada muito grande, né, de veículos, de pessoas. Então, tem esse controle também de entrada, de saída e com os colaboradores. Mas aí foram essas ações preventivas que a gente tomou junto com as empresas. Outra coisa que a gente fez foi a gente suspendeu temporariamente alguns serviços. Então, assim, a gente suspendeu inicialmente as atividades dos ecopontos, porque, como eu falei, os ecopontos aqui, eles recebem muitos carroceiros. Então, ele acaba Uhum. aglomerando, né, uma quantidade de pessoas num espaço pequeno. Só que a gente já está vendo que está agora dando mais problema não ter o ecoponto funcionando. Porque está tendo muito descarte no entorno dos ecopontos, Descarte irregular. descarte irregular dos carroceiros, principalmente em um ecoponto aqui que tem uma movimentação maior. Então, o que é que a gente vai fazer, né? O que é que a gente está pensando em fazer? A gente estava tendo essa discussão até agora há pouco. De ver um jeito, como outros municípios estão fazendo, de abrir os ecopontos, mas com algumas Com orientações, restrição. com algumas restrições de entrada, de saída, de distanciamento, para realmente não gerar um impacto maior com eles fechados, né? Pela questão da saúde pública, do resíduo descartado de forma irregular. Isso foi uma das Só uma coisas. dúvida, Alice. Nos ecopontos aí tem alguém da prefeitura que fica? Tem Tem. sempre um funcionário ali? Como A é que gente é? tem um funcionário. Como a gente faz o trabalho com os carroceiros, então a gente tem que controlar todas as entradas, quantas viagens ele fez no Tá. dia. Então tem uma pessoa lá controlando e tem as pessoas da empresa terceirizada orientando na segregação, né? Então, coloque o seu material de entulho aqui, de pó daqui. Cada caixa tem um tipo de resíduo diferente. Tá, entendi. Outra coisa que a gente suspendeu, né, foram as atividades da coleta seletiva. Aqui em Maceió, é um Uhum. pouquinho diferente de outros municípios, porque as cooperativas elas são contratadas. Então, elas Uhum. recebem para executar o serviço. E aí, qual foi a questão? Realmente, a gente suspendeu por uma questão de realmente segurança dos catadores. É diferente da coleta domiciliar, a coleta seletiva ela é um trabalho mais delicado, né? Porque ele tem a questão da triagem do material de forma manual. Então, a maioria dos municípios que não suspenderam a coleta seletiva, eles têm a triagem mecanizada, mas aqui a gente não tem. Então, são Uhum. os catadores que fazem a triagem manualmente. E a gente sabe que o vírus, ele permanece alguns dias na superfície. Então, a gente não tem como garantir a segurança nesse manuseio para os catadores. E os galpões são fechados, aglomeram muitos catadores juntos. Então, estava gerando uma insegurança para eles. Eles estavam com medo de trabalhar e eles moram em comunidades, geralmente, que tem uma aglomeração grande de pessoas, então era um risco também para a própria comunidade deles. Então a gente optou pela suspensão temporária do serviço de coleta seletiva. Então foi isso que a gente fez aqui para segurar a saúde dos catadores mesmo. Tá. E essa suspensão ali, como é que ficou o contrato ali com eles? Continuam recebendo algum auxílio? Como eles executaram os serviços até março, eles vão receber ainda o pagamento, né, desse mês que eles executaram o serviço. E se a gente vê que a situação realmente vai perdurar, do fechamento das atividades, da suspensão da permanência dos decretos, né, tanto do Estado quanto do município, a gente já está buscando meios para dar um auxílio social. Recentemente saiu esse auxílio do governo federal, e aí o que é que Isso. aconteceu? Os catadores, assim como outras categorias, não estavam inclusos nesse benefício. Mas acho que foi quarta-feira, foi aprovado no Senado a inclusão dos catadores também. Tanto os catadores de cooperativas como os catadores informais, né? Além de motorista de Uhum. Uber, outras profissões foram inclusas nesse auxílio. Então, assim,
provavelmente é o que a gente vai trabalhar para que eles fiquem inclusos nesse auxílio, nesse benefício social, enquanto a situação não continua, né? Não retorna às atividades. Aí hoje o que a gente orienta a população é que, infelizmente pela questão de aquela pessoa que separa o resíduo tem todo um hábito, a gente está orientando que descarte realmente o resíduo na coleta convencional, para E aí configurar vai para realmente uma aterro segurança. sanitário. E aí, infelizmente, vai para o aterro. Mas assim, o que a gente está tentando é sensibilizar a população de que vai ser uma fase que a gente vai ter que Sim, abrir mão de algumas sim. coisas, entre essas é a questão da separação. Eu faço coleta seletiva, também estou sentindo. Mas e o que a gente espera é que quando retornar ao serviço, a população que separa o resíduo continue contribuindo. Algumas pessoas queriam ainda levar nos galpões, queriam levar nos pontos de entrega voluntária, mas é muito complicado porque, primeiro que os galpões não vão ter espaço para ficar acumulando todo esse material. E a gente não Pois tem é. como garantir a descontaminação, né, dentro dos resíduos, porque todo dia você não tem como... Os estudos previram que, a gente vê alguns estudos que o vírus fica mais ou menos 3 dias em algumas superfícies. Mas aí a gente gera resíduo todo dia. Então, é 3 dias hoje, mas amanhã já são mais 3 dias, depois de amanhã são mais 3 dias. Então, assim, não é uma coisa que tem um prazo, entendeu? Então, assim, isso fica complicado, realmente fica inviável. É. E aí, acho Enfim, que acho a que pessoa tem... não, pode falar. não é que eu acho que assim, eu fiz um levantamento de algumas prefeituras aqui no Paraná também. E, enfim, vai depender muito da situação de cada município, né? De como está hoje, principalmente o local de triagem, né? A usina de triagem, se está com condições adequadas, se tem espaço. Enfim, falando rapidamente aqui sobre a situação do Paraná, Curitiba, a gente teve duas orientações aqui, né? Uma da SEDEST, que é a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, que é a antiga Secretaria de Meio Ambiente, e do Ministério Público do Trabalho. Então, a orientação deles era de, primeiro da SEDEST, interromper a coleta seletiva em locais que não têm condições sanitárias, né, adequadas. Enfim, não tem condições, cancela a coleta seletiva. Já o Ministério Público do Trabalho, ele bateu firme em manter a coleta seletiva em todos os locais e fazer uma quarentena de resíduo antes dele entrar na central de triagem. Então, Curitiba hoje está fazendo isso. Segundo relatos aqui do Departamento de Limpeza, todo o resíduo coletado pela coleta seletiva, ele passa por um período de quarentena de em torno de 24 horas, um dia, e depois ele é encaminhado para a central de triagem. E a central de triagem, o pessoal, todo mundo com máscara, álcool em gel, luva, enfim, todas as medidas de proteção, distância de 2 metros entre cada cooperado, enfim, afastamento do pessoal ali que está no grupo de risco, mais de 60 anos. E é complicado, porque vai depender de cada município. Aqui a gente tem outros casos, né? Foz do Iguaçu, a coleta seletiva foi interrompida. Entre Rios do Oeste, aqui, que é uma São outra Paulo, cidade. Rio, DF, todas suspensas. Pois é, enfim, de outras cidades pequenas aqui, entre Rios do Oeste, por exemplo, que é uma cidadezinha bem pequena lá perto de Foz, foi cancelado e eles estão aprovando lá na Câmara de Vereadores um subsídio para os catadores durante esse período de coleta seletiva interrompida. Então, acredito que vai ter alguma mudança aí com relação a esse benefício que foi aprovado pelo governo federal. Talvez alguns municípios não aprovem nenhum subsídio a mais, que fique só com esse valor que o governo federal vai repassar. Mas é uma situação bem complicada mesmo, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Imagina, por exemplo, não vamos manter a coleta seletiva, mas e daí, né? Quem é responsável por isso? Se der um surto dentro de uma central de triagem, já são pessoas bem, enfim... Muitos já estão no grupo de risco, muitos mesmo. Exato, mas não só no grupo de risco, mas em situação ali totalmente desassistida, né, pelo poder público ali, vulnerável. Então, o que vai ser dessas pessoas ali, se elas voltarem para casa, moram ali mais de 5, 6 pessoas, numa casa com 1, 2 cômodos só, então a chance de propagar esse vírus aí é muito maior nessas regiões mais vulneráveis, né? Então, acredito, o pessoal até comentou bastante aqui de dar uma violação direta da Lei 2.305 e tudo mais, mas aquilo, são serviços essenciais, né? Nesse caso não, porque é um serviço, assim,
a questão do serviço essencial é, vamos supor, se a gente parasse a coleta convencional hoje, a gente ia gerar um risco à saúde muito maior à população e aos próprios agentes de limpeza do que se a gente continuar o serviço com as devidas seguranças, com as medidas de segurança do trabalho, com as orientações, com as adequações. Diferente da coleta seletiva. Se a gente continua com ela, a gente tem um risco maior aos catadores do que se ela não estiver ocorrendo, porque ela pode ser substituída pela coleta convencional. Do contrário, não. Então, a situação é diferente. Ela não está como um serviço essencial nesse caso. O serviço da coleta convencional, sim, porque se ele fosse interrompido, ia ter um problema de saúde pública muito maior do que o que a gente já está acontecendo. E o da coleta seletiva, não. Ela tem um risco de saúde pública, de saúde aos próprios catadores. Então, em primeiro lugar, vamos resguardar a saúde deles, porque a gente tem como manter a coleta dos resíduos pela coleta convencional. Então, é mais ou menos isso. É um caso de força maior. Enfim, são situações ali bem extremas. Até o Marcos também tinha comentado de colocar isso daí como previsão no plano municipal. Tem na parte de ações de emergência e contingências algo parecido, assim, de uma situação como essa, ou pelo menos se for interrompida a coleta seletiva, alguma ação de emergência? Vocês chegaram a consultar ali para definir essas ações ou não? Para definir a suspensão. É porque não entrou no serviço essencial, né? A coleta seletiva. Não, mas eu digo, no plano municipal de vocês, tinha alguma coisa ali no capítulo lá de ações de emergência e contingência que tratava, assim, específico de alguma situação como essa, ou da suspensão da coleta seletiva, o que deveria ser feito? Não, a gente não... Assim, nem passou, na verdade, pela cabeça. Infelizmente, no Brasil todo, a coleta seletiva ela tem um alcance em abrangência muito pequeno. Né? Eu acho que a média do Brasil não chega nem a 10% de 3%. peso em relação à quantidade. Então, assim, ele é um impacto mesmo mais direto nas pessoas que trabalham com a coleta seletiva do que propriamente na questão do resíduo em si, hoje. Né? A realidade do Brasil é essa. É muito pouca quantidade de resíduo. Só para ter uma noção, que em Maceió a gente coleta 1.000 toneladas de resíduo por dia e por mês a gente coleta 200 toneladas de resíduo reciclável. Então é uma proporção pequena ainda. Mas muito pela questão da própria população, que ainda não tem tanta aderência à coleta seletiva. Apesar de que aqui em Maceió, de 2018 para cá, a gente aumentou muito. Tanto a adesão da população... E da informalidade também, né, Alice? Pelo menos aqui em Curitiba, eu acho que aqui também a gente chega a índices bem pequenos, 5% a 6%, até tema aí do meu mestrado, esse estudo ali. Mas a gente estima que é muito maior esse número de locais que a gente não tem controle, né, não tem informação. Então, quem faz a coleta à parte, né, fora da coleta seletiva municipal mesmo, a quantidade é muito maior que de coleta de materiais recicláveis que a gente não tem informação. E o que eu sempre falo também é que se a gente fosse a ter só peso para coleta seletiva, ninguém no Brasil faz coleta seletiva. Porque é muito maior do que isso. Tem uma questão ambiental envolvida, tem uma questão social envolvida muito grande. Então, assim, tem a questão do peso, lógico. É importante porque lá na frente o município pode economizar com a questão da disposição final no aterro sanitário. Mas é uma coisa muito maior, né? Uma coisa que envolve a educação ambiental, que envolve uma questão social. Então, é uma contribuição da população com o meio ambiente. Então, assim, é uma coisa muito mais ampla e que merece realmente ser realizada. Sim. Só mandar um abraço ali para o engenheiro Ricardo Rocha, presidente, ex-presidente do CREA Paraná, aqui, que saiu agora para a campanha de reeleição. Mas agradeço a presença de todo mundo. A gente tem mais 15 minutos, Liz. Passa rápido o tempo. Quer que eu fale? Quer que eu continue? Aumenta. Eu ia falar do aumento, se tem dados. Aqui em Maceió é uma cidade turística, né? A gente tem uma orla muito, muito frequentada. Então, assim, como alguns serviços foram interrompidos temporariamente, então a gente diminuiu algumas equipes em algumas áreas. Centro, orla, áreas mais comerciais. Então, o que a gente fez? A gente fez uma readequação dos serviços. Você está vendo, muitos municípios estão fazendo lavagem, desinfecção das vias. Então, para a gente não ter um custo a mais com isso, vamos pegar as equipes que a gente não está utilizando, que a gente vai ficar mais ociosa agora, e vamos readequar. Limpeza de praia. Limpeza de praia. A gente tem 60 pessoas limpando a praia, a gente tem 30, porque ainda continua também, realmente ainda tem uma geração de resíduo.
Mas a gente conseguiu readequar essas equipes para fazer esses serviços que são mais importantes agora, nesse momento, para esse combate à proliferação do vírus, né? Então, a gente está fazendo lavagem e desinfecção em áreas que têm um maior fluxo realmente de pessoas. Pontos de ônibus, no entorno dos postos de saúde, em algumas praças que ainda têm maiores movimentos, nos mercados que ainda estão funcionando. Então, a gente readequou esses serviços. Sobre a questão do aumento, eu vi que alguém tinha perguntado isso também. Isso. Eu deixei para o final aqui porque estava na nossa pauta aqui. Acho que foi semana passada, a Abrelp lançou um documento já estimando que haveria esse aumento de 15% a 25%. Porque muito mais gente em casa, os estabelecimentos comerciais, os shoppings, os restaurantes estão fechados, então acaba que isso vem de uma forma indireta para a prefeitura coletar, já que esses estabelecimentos têm contrato, né, com empresas particulares. Sim. E aí eles não estão mais funcionando, então, mas eles continuam fazendo entrega, então esse resíduo sai deles e vai para a casa das pessoas. Então, a gente já percebeu da segunda quinzena desse mês para as outras quinzenas, a segunda, depois a gente faz a medição, primeira quinzena e segunda quinzena. Então, como a gente parou com o serviço mais ou menos na metade do mês, a gente já percebeu um aumento de 20% na geração de resíduo domiciliar. 20% então, aí em Maceió. Exatamente. Então, assim, já teve um incremento grande na coleta do resíduo domiciliar. A gente chegou mais ou menos na quantidade que a gente chega em dezembro, que é a quantidade que aqui recebe muita gente de fora, tem uma população flutuante grande. Então, o que é que a gente está pedindo? Um pouco de contribuição, é mais uma questão de conscientização mesmo da população. Às vezes a gente pede uma comida nos aplicativos, tem a opção lá de você não pedir o resíduo descartável, né? Então, você está em casa, você não precisa daquele resíduo descartável, talher, prato, enfim, que às vezes os estabelecimentos mandam. E a gente tentar evitar... E até comentaram ali também do aumento do resíduo reciclável. Muita gente faz compostagem em casa. Mas em peso, como eu falei, proporcionalmente é muito pouco. Então, ele não dá impacto em peso. Mesmo não tendo a coleta seletiva, ele não dá esse impacto proporcional tão grande em peso. É muito pequeno a proporção. Desses 20% é muito pouco o material reciclável que está... que não tá, a contribuição do material reciclável é muito pouco em cima desses 20%. Em peso é muito pequeno. Apesar de ter muito material reciclável, mas para o que a gente coletava ainda é pequeno. Então, assim, é isso que a gente está tentando trabalhar, né? Que as pessoas tenham um pouquinho mais realmente de conscientização. Tem a questão da compostagem, muita gente faz em casa. Então, só com o resíduo orgânico, mais ou menos, é metade da quantidade de resíduo que a gente gera. Então, a gente já pode trabalhar nesse sentido. E até desperdiçar menos. A gente desperdiça muito alimento. E numa situação como a gente está, muita gente sem ter o que comer, a gente também tem que ter um pouquinho de conscientização. Exato. Porque isso, além da questão ambiental, tudo isso, é um impacto financeiro muito grande. Porque o resíduo domiciliar ele é o que custa mais caro para uma prefeitura. Tanto para a coleta, quanto para o transporte, quanto para a destinação final lá no aterro. Então é caro. Exato. Então, a gente já vai ter um aumento aí significativo na fatura, né? Nossa fatura por isso. Mas em contrapartida também, é importante falar, o resíduo de entulho, ele baixou um pouco. Então talvez seja... O pessoal parou de fazer obra também. Reforma. Uma região, a gente percebeu que uma região da cidade ainda aumentou. Então provavelmente eram pessoas que não ficavam tanto em casa e agora estão aproveitando para fazer reforma. Deve ser alguma coisa nesse sentido. Sim. Mas em contrapartida de outros setores, abaixou bastante a quantidade. Então, assim, mas o resíduo domiciliar ele é mais caro. Então, assim, esse impacto financeiro a gente está sentindo e a gente está tentando realmente trabalhar nessa questão da conscientização mesmo da população, de tentar reduzir esse consumo. Não só para hoje, né? Mas para... Isso, que isso se torne que isso se torne um hábito, né? Com certeza. Acredito que essa questão aí da geração de resíduo aí é importante para a gente trabalhar bastante nisso, buscar... a gente fazer bastante divulgação, campanha de educação ambiental. Até o Ricardo ali comentou, estou gerando muito mais resíduo em casa. Mas é justamente isso. Geralmente a gente almoça fora de casa, a gente come fora de casa, enfim. São hábitos que a gente tinha mudado e agora a gente está fazendo, enfim, cozinhando em casa para almoçar, né? Coisa que não era um hábito. Aumentou muito o pedido, né? Então, assim, o que os restaurantes pagavam de resíduo, exato, quem está pagando agora é a prefeitura. E assim, o que a gente está ouvindo muito falar também é essa questão do acondicionamento do resíduo. Exato, principalmente, né, ter uma segurança maior. Mas isso é uma coisa que tem que ficar claro, que tem que funcionar sempre, porque o maior número de acidentes que a gente tem com os agentes de limpeza é por resíduo perfuro cortante. Então, assim,
a população ela tem que contribuir nesse sentido. Não é só porque agora você vai pegar o seu resíduo, se você tiver suspeito, vai colocar em 2 sacos, vai amarrar, vai identificar. Mas isso tem que servir assim, para a vida toda. Principalmente sobre essa Exato. questão de perfuro cortante, que às vezes tem mês que 20 agentes de limpeza são afastados do trabalho, entendeu? Por conta disso. Por um mau acondicionamento da população do seu resíduo. Então, isso eu acho que isso é muito sério. E como você comentou ali também, essa questão do orgânico, né? Acho que é importante para a gente divulgar bastante aí essa ação da composteira doméstica, né? É uma ação ali que é simples, não dá muito trabalho de fazer, Sim. inclusive dá até um bônus para a pessoa, né? Porque você tem um extrato ali de excelente qualidade ali para você utilizar na horta domiciliar ali mesmo, a pessoa que mora num apartamento pequeno, é fácil de manter uma composteira, utilizar isso daí não só para usar ali numa horta que você tem, é um tempero ali que se planta em casa, mas até no próprio prédio, distribuir depois para a vizinhança e tal. E é uma questão bem interessante ali que dá para a gente trabalhar bastante na divulgação disso. E aproveitar aí essa época que o pessoal está em casa, tem tempo aí para organizar uma composteira para depois que isso se mantenha como um hábito. Né? Liz, temos mais 10 minutos aí pelas minhas contas. Eu acho que era bom a gente fazer meio que um encerramento. Tem várias perguntas aqui que a gente não vai conseguir responder. Vamos ver se a nossa ideia é que a gente continue fazendo aí pelo menos uma live por semana. Estamos buscando aí outros temas também para a gente abordar. Mas se quiser complementar, fazer mais algum comentário ali com relação a essa situação dos catadores que a gente tinha pautado, só para a gente começar aí a finalizar a nossa live de hoje. Então, o que a gente tá batendo realmente hoje nessa teleca é exatamente muito forte essa questão da coleta seletiva. Lógico que a gente tem uma preocupação muito grande, porque a coleta seletiva, quem pratica sabe que é um hábito. Então, realmente é muito complicado você ter um hábito, parar com esse hábito e depois retornar. Então, a gente está tentando trabalhar realmente essa sensibilização. Primeiro que a população entenda, porque ainda tem muita gente cobrando a gente a coleta seletiva, umas pessoas querem deixar nos galpões. É muito complicado porque, como eu disse, o resíduo é gerado diariamente. Então, é muito difícil você colocar um espaço para o resíduo por semana. Geralmente, a coleta seletiva ela é semanal, 1 ou 2 vezes na semana ela ocorre. Então, é muito difícil bater essas duas coisas, o dia da coleta com o dia que o resíduo está descontaminado, né, entre aspas. Então, a gente espera que essa situação se normalize para poder retornar ao trabalho dos catadores, mas de uma forma que a gente garanta realmente a segurança deles. Então, a gente vai ter que esperar passar isso, mas de toda forma, a gente está buscando essa questão, porque muita gente perguntou, né, sobre a questão da remuneração. Como eu falo, a gente não pode pagar pelo serviço prestado, porque ele não está sendo prestado, né? Isso seria ilegal da nossa parte. Se a gente pagar como se fosse pelo contrato, não vou pagar pela sua coleta seletiva, mas eu não posso porque ela não está acontecendo. Então, realmente, o meio tem que ser através de uma assistência, de uma viabilização social. Não pode ser pelo contrato, porque o serviço não está acontecendo, entendeu? É isso que a gente tem que deixar claro para as prefeituras terem uma segurança realmente jurídica. Para lá na frente não responderem de uma forma negativa à justiça, né, Tribunal de Contas, enfim. As prefeituras são muito monitoradas em relação a isso pelos órgãos de controle, então tem que ter esse cuidado. Então, realmente é uma via de assistência social para poder pagar os catadores. E a gente está trabalhando com a questão A gente está vendo, né, várias coisas que estão acontecendo no dia a dia e a gente está tentando adaptar, como eu falei, essa questão dos ecopontos. A gente está vendo que hoje vai ser a gente dar um jeito de voltar o serviço. Porque, por exemplo, tem um caso um ecoponto que tem um terreno em frente. E aí todo mundo está colocando dentro desse terreno e a gente já começou a identificar que outras pessoas que nem poderiam nem colocar no ecoponto porque geram uma quantidade muito grande estão se aproveitando, porque estão vendo que a gente está limpando e estão colocando lá. Sim. Então a gente já vai fazer esse trabalho para poder monitorar de uma forma melhor, porque é diferente, né? Ninguém tem contato lá no ecoponto com o resíduo como é no galpão de triagem. Então, é um trabalho só de descarte mesmo dentro da caixa. A gente só estava na questão mesmo da aglomeração. Então, vamos tentar trabalhar para diminuir essa aglomeração dentro dos ecopontos. Então, assim, acho que esse é um momento... As cooperativas, como elas são contratadas, a gente tem um contato muito bom com elas. Elas estão preocupadas. Mas ninguém vai fazer mais. Será que o pessoal vai fazer coleta seletiva depois? Então, a gente aproveita para sensibilizar, né? Vocês tinham contato com as casas, sensibilizam. Eu falo muito. Só interrompendo aí. Não, acabou de aparecer
um quadrinho aqui, ó, 18 Ah, segundos restantes, 17, 16. eita. Então, Então queria vamos. agradecer aí todo mundo que participou da nossa Obrigada. live aí. Quem tiver dúvidas, o Michel falou ali, se alguém tem algum profissional de saúde que queira participar da nossa próxima, mandem mensagem, mande direct aqui pra gente e a gente fica à disposição aí.